Já se depararam com um anime que nunca tinham ouvido falar antes e, quando fazem um pouco de pesquisa, descobrem que costumava ser uma verdadeira joia da sua época, mas agora parece que ninguém se lembra dele? É quase como se todos o tivessem jogado em um poço e simplesmente esquecido de mencioná-lo, ou algo assim. Bem, se tudo isso lhe soa familiar, ou talvez até um pouco intrigante, a viagem de hoje é uma que certamente irá entretê-los, ou pelo menos surpreendê-los, porque hoje vou contar-lhes sobre os 10 melhores animes que os fãs literalmente esqueceram. Para começar nossa lista, temos Gravitation na 10ª posição. A trama gira em torno de um jovem cantor que está passando por um bloqueio criativo. Incapaz de encontrar palavras para suas novas músicas, os prazos estão se aproximando, as músicas não estão prontas e, no meio de todos esses desafios, o protagonista desenvolve uma paixão por uma garota que, para piorar as coisas, o critica duramente, dizendo que ele não tem talento. Isso faz com que o personagem principal fique extremamente irritado e, movido por essa raiva, ele finalmente termina sua música e decide confrontar Yuki novamente. Uma curiosidade interessante para aqueles que ainda não viram o programa. A sinopse pode dar uma impressão enganosa. Olhando para trás, considerando minha primeira experiência assistindo ao programa, ainda consigo entender por que gostei tanto dele na época. No entanto, agora, com a perspectiva de um crítico, diria que Gravitation provavelmente foi um dos pioneiros em seu gênero e, certamente, abriu caminho para muitos outros títulos Shonen Ai no início do século. Embora a história seja, em sua essência, uma história de amor simples e tradicional, a realidade é que a maioria dos animes. A seguir, na 9ª posição, temos Ida Navida East. A história gira em torno de um ataque terrorista falso que ocorreu no Japão, conhecido como Careless Monday, segunda-feira descuidada. Bem, esse é um nome peculiar para um ataque terrorista. A sociedade rapidamente segue em frente como se nada tivesse acontecido. Mas isso não é o fim da história. O programa trata de como esses ataques falsos mudaram para sempre a vida de um estudante universitário. Ida Navida East é um anime relativamente recente e foi uma das séries mais aguardadas da temporada de primavera de 2009, graças a um trailer bastante impressionante que foi exibido antes da estreia do anime. A série apresenta uma trama altamente interessante, que aborda temas atuais como terrorismo, armas de destruição em massa, tecnologia da informação, subculturas geeks marginalizadas e teorias de conspiração subversivas. Em seguida, na 8ª posição, temos Tokyo Magnitude 8.0. A história gira em torno de uma estudante do ensino médio, seu irmão mais novo e uma entregadora de motocicleta. A narrativa se baseia na experiência desses personagens à medida que o mundo ao seu redor é dilacerado por um terremoto. De Magnitude 80, Tokyo Magnitude 80 é algo realmente especial. Uma história profundamente humana vista através de olhos comuns. Este programa conseguiu realizar algo que muitos animes não conseguem: estabelecer uma conexão emocional genuína com o público. Ele capturou completamente minha atenção com a história de uma jovem cuja vida é transformada de forma devastadora ao testemunhar a destruição de sua cidade. Em 7º lugar, temos The 12 Kingdoms. A história começa com uma jovem ruiva, que é literalmente o exemplo de comportamento dos estudantes. No entanto, devido à sua natureza obediente, ela costuma ser explorada por seus amigos não tão amigáveis, o que significa que ela não tem amigos de verdade. Isso muda quando um homem de outro mundo aparece. Ele a reconhece como sua mestra e a governante de seu reino. Ele a leva para o seu mundo, junto com outros 2 estudantes. E assim começa nossa jornada pela mágica Terra dos 12 Reinos. O que acontece depois? Bem, você terá que assistir para descobrir. Esta série é tão envolvente que, quando chega ao episódio 45, você estará desejando por mais. Comecei a assistir o programa por pura curiosidade, baseado apenas no nome, mas rapidamente fui cativado por um início que pode não ter prometido uma história incrível, mas estava repleto de ganchos para prender a atenção do público.
A razão pela qual as pessoas deixaram de dar atenção a este anime ainda é um mistério para mim, mas o senso imediato de urgência e empolgação, juntamente com algumas ideias e elementos originais de fantasia, com certeza vão te conquistar também. Em seguida, na sexta posição, temos Dinokoi. Em um futuro próximo, onde a realidade virtual se tornou parte essencial da vida cotidiana, uma adolescente e sua família se mudam para a cidade de Daikoku, apesar dos rumores de pessoas desaparecendo lá. Sua avó administra uma loja e vende ferramentas ilegais que interagem com partes do mundo virtual. Agora, isso é o que você chama de vida incrível. O que acontecerá com ela e sua família? Quais problemas e mistérios enfrentarão? São o que o show gira em torno. Dinokoi provavelmente foi um dos melhores programas que assisti em muito tempo. Este show estava em desenvolvimento por cerca de 10 anos, e com a incrível sutileza de todo o show, eu posso acreditar nisso. Cada aspecto da tecnologia, como o mundo funciona e cada pequeno detalhe que se possa imaginar se misturam para tornar o mundo incrivelmente incrível. Se não possível, em apenas alguns anos. É suficientemente futurista para parecer incrível, mas suficientemente ancorado na realidade para parecer incrivelmente possível. Eu só queria que nosso mundo tivesse todas essas tecnologias. A seguir, em quinto lugar, encontramos Moribito, Guardiã do Espírito. A trama se inicia em um império à beira de uma grave seca, onde os astrólogos imperiais devem conceber um plano para evitar a escassez de alimentos que ameaça a população. Eles deparam-se com uma lenda ancestral que narra como o primeiro imperador, juntamente com 8 bravos guerreiros, derrotou um demônio da água para evitar uma devastadora seca e salvar o império, acreditando que a morte desse demônio pode trazer a salvação novamente. Surge um dilema quando o demônio da água se manifesta no corpo do filho do imperador. Sem alternativas, o príncipe é considerado como sacrifício para preservar o império. Contudo, a dúvida persiste. Ele realmente será sacrificado? Para obter essa resposta, assista à série Moribito, Guardiã do Espírito não é um anime convencional, inicialmente direcionado ao público infantil, mas conquistou um grande número de seguidores adultos. Na verdade, os romances originais ganharam tanta popularidade que o primeiro volume foi adaptado em mangá, um anime sob a direção do mesmo diretor de Ghost in the Shell. SAC e até mesmo um drama de rádio. Isso é um verdadeiro privilégio. E, em quarto lugar, destacamos Planetes. À medida que crescemos, é provável que muitos de nós tenhamos olhado para o céu noturno em algum momento, tentando compreender o vasto abismo estrelado, perplexos diante de suas aparentemente intermináveis extensões na escuridão. A mera noção de sua imensidão pode ser igualmente impressionante e desconcertante, enquanto buscamos encontrar nosso lugar dentro desse cosmos. Planetes é mais uma série ambientada em um futuro onde a exploração espacial se tornou uma ocupação cotidiana para os seres humanos. As pessoas agora habitam a Lua, e as empresas expandiram seus escritórios para o espaço sideral. Nosso protagonista é apenas mais um trabalhador cujos sonhos o levam a Zistee e ele a esse ponto. A narrativa de Planetes começa de forma um tanto tranquila e, na verdade, a trama só engrena por volta do episódio 10 ou algo do tipo. Antes disso, somos apresentados às personalidades dos personagens, seus sonhos, motivações e assim por diante. Contudo, esse desenvolvimento inicial é absolutamente essencial, pois sem essa base sólida, a segunda metade da série não teria o mesmo impacto. Infelizmente, ao longo do tempo, muitas pessoas deixaram de dar a devida atenção a uma obra desse calibre. Em terceiro lugar, destacamos Beck. Em relação à trama, ela gira em torno de um adolescente que finalmente encontra uma conexão com o mundo ao seu redor por meio da música e, eventualmente, forma uma banda chamada Beacon, entre outras coisas. O que diferencia Beck dos típicos programas de ensino médio, cheios de energia e humor, é que ele se enquadra mais na categorias de Slice of Life, sem todo o drama, mas com um foco na banda. Portanto, não é surpreendente que Beck tenha sido um pouco obscurecido pela grande quantidade de programas de ensino médio e Slice of Life que surgiram nos últimos 10 anos ou mais.
Portanto, se você está em busca de um programa de ensino médio ou slice of life leve e descontraído, pode ser que isso não seja exatamente o que você procura. É uma experiência mais serena. No entanto, surpreende de maneira muito positiva, mesmo com uma narrativa tão envolvente. E agora, na segunda posição, apresentamos Kids on the Slope. A história gira em torno de um pianista clássico introvertido e excelentíssimo estudante que, após uma vida de mudanças constantes de cidade desde a infância, enfrenta seu primeiro dia de ensino médio com poucas esperanças de se encaixar, preparando-se para mais um ano solitário e sem sentido. No entanto, um encontro acidental com o notório delinquente da escola muda tudo, dando início a uma amizade memorável baseada em respeito, perdão e, é claro, música. Antes de prosseguir com mais detalhes sobre a série, permita-me fazer algumas perguntas. Você já desejou saber como era a vida nos anos 60? Sentiu a necessidade de escapar da dura realidade do mundo contemporâneo? Almejou relaxar ao som da música clássica após um dia estressante? Se esses sentimentos lhe são familiares, então você pode ter encontrado uma série que vale a pena. E, por fim, no topo da nossa lista dos animes mais esquecidos, encontramos Nani. Em vez de perguntar quantas pessoas assistiram a isso, gostaria de perguntar quantas pessoas que já assistiram se recordam dele. Se você se lembra, parabéns, você é uma exceção. Deixando isso de lado, a trama gira em torno de duas jovens com nomes idênticos que se unem em busca de novos começos. Uma delas sonha com um amor feliz, enquanto a outra almeja uma carreira musical de sucesso. Como elas impactarão a vida uma da outra? Vá assistir ao anime para descobrir. Uma das maiores qualidades de Nani reside em seus personagens. Podemos realmente enxergar reflexos de nós mesmos em alguns deles e acreditar que tais indivíduos poderiam existir. Isso demonstra que é possível criar um anime cativante sem recorrer aos tropos convencionais de tsundere, yanga ou amigas de infância irritantes. Embora a trama siga o estilo típico do gênero shoujo melodramático, há algo de mágico que nos faz torcer involuntariamente por determinados personagens e vivenciar os eventos emocionais quase tão intensamente quanto os próprios protagonistas. Bem, acho que é isso por hoje. Antes de sair, se você gostou deste vídeo, deixe seu like. Por favor, deixe um comentário sobre quais animes você já assistiu desta lista e quais você esqueceu. Esta é apenas a minha lista, posso ter esquecido de adicionar alguns animes a ela também. Então, se houver algum, por favor me avise nos comentários e vou ter certeza de conferir. Se houver muitos deles, quem sabe, pode haver um vídeo separado para eles também. Mas por enquanto, vou pegar você mais tarde. Até a próxima!